Eu quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 15. Nós vamos ler esse capítulo do 1º ao 17. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas agora só o senhor prega aqui, só prega em João. Nós estamos em João desde a semana passada. Se for preciso, a gente vai em João mais para frente, amém? Se você não estava aqui, nós pregamos em João capítulo 5, se eu não estou enganado, na parte da manhã no domingo, e depois pregamos em João capítulo 6 à noite. E aí talvez a ideia fosse pregar João capítulo 7, mas eu não tenho ideias. Quem tem orientação é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos orientou nessa manhã a meditar sobre o texto de João capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o 17. Eu vou ler na minha versão, tem uma versão aqui no telão, tem uma versão na sua mão. O importante é que você leia. A falta de leitura bíblica tem levado muitos irmãos a se perderem em ventos de doutrina. Na escola bíblica de quarta-feira estávamos aqui falando, e eu vou, antes de ler o texto, compartilhar isso com vocês. Primeiro, nós usamos um método pedagógico para mexer com os irmãos. Alguns ficaram um pouco assustados com aquele método de introdução de um erro para avaliar se a igreja estava entendendo, lendo a Bíblia e compreendendo que aquilo que eu estava instruindo era um erro. E graças a Deus, que não todos, mas um bom número, depois entendeu o porquê da necessidade disso. Eu estive num ambiente em que estavam pregando naquele ambiente, pessoas que são influenciadoras, que normalmente o que elas dizem são inquestionáveis, porque se tornaram populares na mídia. E os evangélicos pensam que uma pessoa que se torna popular e conhecida, ela tem governo da palavra, e às vezes ela é só popular e conhecida, e não tem todo o governo da palavra. De repente Deus até o levantou para uma função específica, mas nós temos muita dificuldade de nos limitarmos àquilo que Deus definiu que nós tínhamos que fazer, e nós começamos a achar que temos que fazer outras coisas que Deus não nos chamou para fazer, e aí nós não temos a capacitação do Espírito para desenvolver aquilo. E aí passamos a ensinar coisas que o Espírito não revela, e este é um problema. E a igreja evangélica brasileira se tornou uma igreja fácil, em que as pessoas se movimentam dentro de um sistema emocional muito elevado, e o fervor da adoração, às vezes, faz as pessoas não enxergarem as escrituras, leiam, não para ficar avaliando o pregador, mas para ver se o pregador está pregando o que na Bíblia está escrito. E eu vou compartilhar com vocês 3 situações. Primeiro, esse lugar onde eu estava tinha 500 pessoas. E a primeira coisa que eu ouvi lá é que dentro de Adão já havia uma Eva. Presta atenção. Dentro de Adão já havia uma Eva. Se havia uma Eva dentro de Adão, porque a palavra do Senhor diz, far-lhe-ei uma adjuntora, se já existia essa adjuntora dentro de Adão. Aí, neste ambiente, nós tínhamos algumas pessoas que têm opções diferentes das nossas no que diz respeito ao sexo. E essas pessoas começaram a sair daquele ambiente dizendo, está vendo? Desde o começo, nós já tínhamos um ser híbrido. Segundo, Abraão, quando entra na terra de Abimeleque, não é isso? Tá indo. Essa pessoa disse que Abraão fica lá e ele enrica, porque a mulher de Abraão fica com Abimeleque durante o tempo em que Abraão está lá. Ou seja, Abraão foi uma espécie de gigolô. Mas quarta-feira quem esteve aqui viu que biblicamente isso não tem sustentação. Porque Deus inclusive coloca o que lá, Taíne? Me ajuda aí. Um sonho. No primeiro faraó foi uma praga, protegendo Sara. No segundo, Abimeleque, foi um sonho que ele tem. Se esta mulher tivesse ficado com aquele homem, para que Deus tinha colocado uma praga para levá-la? E por que Deus tinha dado um sonho a Abimeleque para que ele não tocasse nela? Mas as pessoas que se envolvem nesses projetos, e eu não tenho nenhum problema quanto a isso, eu acho que você deve ir em todo lugar que esteja falando o nome de Deus. Mas quando você vai com a palavra estabelecida, você sabe filtrar
o que é bíblico e o que é apenas um momento em que a pessoa não leu o texto com atenção e se acomodou pelo fato de estar tão conhecido que já não procura mais olhar as Escrituras buscando o Espírito Santo para lhe dar orientação. Então, queridos, é sempre muito importante você estar na escola bíblica para você aprender a ler a Bíblia e ser instruído pela palavra, para que você não seja engodado ou comece a difundir coisas que não são verdades. Porque a Bíblia é clara que aquele que acrescenta coisas, um tio, a palavra de Deus, um tio não é uma vírgula, um tio é você modificar a palavra e fazer com que essa palavra possa ser pedra de tropeço para outro. Amém, queridos? Então, esteja na escola bíblica, ore para que a gente tenha instrução e dê sempre atenção à palavra, porque é a palavra que liberta. Antes de ir para o texto, eu vou passar uma mensagem para vocês aqui. A nossa escola de casais começa a nova turma sábado que vem. Então, se o casamento seu não está com problema, vá. Pastor, mas não é só quando tem problema? Claro que não. Você precisa ir para quando o problema chegar, você está habilitado a confrontá-lo, enfrentá-lo e vencê-lo. Amém, irmãos? Tem gente que só vai quando o casamento já afundou. Aí a gente tem que pegar um guincho para tentar puxar de volta aquilo que já está estragado. Amém? Amém, irmãos? Dito isso, e ninguém com o coração triste, vamos ler a palavra do Senhor. O texto diz assim, olha. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos e jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quando lhe pedistes em meu nome. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Você pode orar comigo um instante, por favor? Senhor, nós te damos graça por esta palavra. Nós não sabemos, ó Deus, em quem ela vai produzir o resultado. Sabemos, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Te pedimos nesta manhã, Deus, que a tua instrução chegue ao nosso coração, que a revelação, o entendimento da tua palavra chegue à nossa mente, e isso nos faça ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Nos instrui para a glória do teu nome. Amém. Olha só, irmãos, o texto que nós lemos aqui, como eu disse anteriormente, é uma sequência da agenda de Jesus. Jesus tem uma agenda para cumprir,
esta agenda é importante para ele. Sem cumprir esta agenda, ele fracassaria. Mas Jesus entendia que a agenda que ele recebeu do seu pai era algo muito importante. Logo, ele não coloca nada como mais importante do que a agenda que o pai lhe entregou. E aí eu quero começar a aplicar isso na sua vida. Tem gente que Deus chamou, entregou uma missão, deu uma agenda, mas ele não está preocupado com a agenda de Jesus. Ele está preocupado com a agenda dele e entrega a agenda dele para Jesus resolver. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui para te animar. Atende a agenda de Jesus, porque a tua agenda Jesus já resolveu antes que você existisse. Tem gente que não entendeu ainda para que existe. Está dentro da igreja 100 anos. E continua colocando a sua agenda como prioritária. A sua agenda não é prioridade. A agenda de Deus é prioridade. A agenda de Jesus para a igreja é prioridade. Coloque a agenda de Jesus em primeiro lugar. E Ele tem um reino muito poderoso para trazer à existência tudo aquilo que necessário é para que você viva em paz e alegria. Jesus disse, olha, minha vontade é a vontade do meu Pai. Minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Então, há uma agenda e Jesus vem cumprindo ela. E ele passa lá em João 14, quando ele começa a falar com seus discípulos, um pouco antes em João 13, né, ele vai falando com seus discípulos, Maria unge os seus pés, Jesus fala sobre a sua morte, Jesus fala que ele é a luz do mundo, Jesus vai falando sobre o seu reino, o reino que Jesus lhe entregou para estabelecer. E à medida que ele vai falando sobre o reino que ele recebeu, a agenda para estabelecer na terra, ele também vai falando que aqueles que querem fazer parte desse reino precisam entender a importância disso, praticar isso de modo que o testemunho seja o resultado de o quanto a gente faz isso importante na nossa vida, porque eu já expliquei para vocês que uma coisa só se torna grande fora de nós quando ela se torna muito grande dentro da gente. Ela se torna tão grande dentro da gente que é insuportável reter, e assim a gente lança para fora. E Jesus vem cumprindo a sua agenda, até ele chega ali em João 14, o pessoal está entristecido, e aí ele tem uma palavra, uma promessa, em João 14. A Bíblia tem 8.000 promessas, 5.000 no Antigo Testamento e 3.000 no Novo Testamento. Mas essa promessa de João 14, para mim, é uma das importantes, e é a mais importante, e ela é muito significativa. Aliás, tem duas que são importantes para mim, é quando Deus disse que Jesus viria, e quando Jesus diz no João 14, não turbeis o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, irei e vos prepararei lugar, para que aonde eu estiver, vós também estejais. Jesus está dizendo, eu vou, mas eu vou voltar para levar vocês, para que aonde eu estou, vocês também estejam eternamente, e esta é uma promessa poderosa, que Jesus faz para os seus discípulos, e faz para esta igreja aqui nessa manhã. E aí ele segue falando sobre o seu reino, e chega em momentos em que ele vai parando e vai dando instruções. E aí chegamos aqui em João capítulo 15, que é o texto que nós estamos debruçados aqui sobre ele nessa manhã. E o texto começa assim, olha, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E aí eu quero parar um instante aqui nesse texto em que Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Se você ler o livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 21, Deus vai dizer que plantou como uma videira excelente Israel. Então, Jesus não está dizendo que ele é a videira verdadeira sem motivo. Tem um motivo porque ele está dizendo. Ele está falando com judeus. Ele está falando com pessoas que sabem que Israel era a videira de Deus. Ele está falando com pessoas que leu Jeremias, capítulo 2, versículo 21. Ele está falando com pessoas que leu Isaías, capítulo 5, versículo 1 ao 7, em que Deus diz que esperava uvas boas de Israel e ela deu uvas bravas. Com quem Jesus está falando aqui são pessoas que sabem que Israel foi chamada para ser a videira do Senhor, mas ela fracassa. E por que ele chama de videira brava lá no texto de Isaías? Porque existe uma videira que fica assim nesse estado. Ela dá frutos que não são doces, são azedos. A produção dela é pouca e é ruim e é inútil. E espiritualmente, o que é que Jesus está nos ensinando?
que quando nós somos chamados para viver aquilo que Jesus nos chamou para viver, e nós escolhemos viver aquilo que o nosso coração propôs viver, nós deixamos de ser o meio pelo qual o reino de Deus produz bons frutos, e nos tornamos meio pelo qual o reino de Deus, o reino das trevas produz frutos de péssima qualidade. Por isso Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Israel não é mais a videira verdadeira. Por quê? Porque ela se desviou dos meus propósitos. Ela negligenciou o que eu confiei a ela. Ela abdicou de viver o que eu escolhi para ela viver. E você sabe o que eu acho interessante? É que Deus em Cristo, enquanto aplica esse texto, nos ensinando nesta manhã, Ele está dizendo para nós que Deus não nos impede de fazer a escolha errada. Ele não nos impede de praticar aquilo que Ele não quer que pratiquemos. Ele não impõe de forma abrupta ou pesada ou com uma intervenção dele nas decisões que nós escolhemos. Deus não impediu Israel de, sendo escolhida para ser uma videira que produzia frutos dignos do Senhor, se tornarem uma videira brava, que continua produzindo uvas, mas uvas inúteis. Continua produzindo obras, mas obras que não glorificam Deus. Quantas pessoas estão dentro de templos como este aqui, que a gente chama de templo, mas na verdade é um ambiente consagrado a Deus para a igreja congregar? Quantas essas pessoas se reúnem anos após ano, meses após meses, dentro de um ambiente religioso, se envolvendo, se movimentando numa portaria, indo visitar, indo no lugar ou noutro, mas não são frutos doces, são frutos amargos, são pessoas que fazem mais sobre elas do que fazem sobre Jesus. Mais fazem para cumprir a sua agenda ocupacional, religiosa, do que fazem a agenda de Jesus, generosa, cheia de amor, voluntária, despreendida e não obrigada, mas ofertando o tempo e o desejo de servir, como Jesus faria. Quantas pessoas estão dentro de templos reunidos como esse? Domingo após domingo, manhãs após manhãs, noites após noites, dias após dias, e que a agenda dessa pessoa nunca foi a agenda de Jesus. O movimento que esta pessoa faz dentro do reino nunca é o movimento da direção do que Jesus pediu para ela andar. Na maior parte das vezes, o movimento que essas pessoas fazem dentro dos locais de reunião, de igrejas, são movimentos que se perpetuam meses após meses, dias após dias, anos após anos, numa movimentação como quem sai numa peregrinação ou numa romaria para um ambiente na expectativa apenas de que o seu problema seja resolvido. Enquanto isso, aquilo que era necessário ser feito na agenda de Deus está parado. E pessoas assim, às vezes, não têm nem noção do quanto elas estão sendo nocivas ao avanço do reino, e quanto elas estão atraindo para si dias que não são confortáveis, porque o dono da obra, que chama os seus empregados, um dia sentará pessoalmente com cada um dos seus funcionários e chamará para uma mesa de conversa particular, pessoal e íntima, onde ele dirá o que você fez com aquilo que eu te entreguei, porque eu não te entreguei coisa qualquer, eu te entreguei a revelação do reino de Deus por meio da minha palavra, o que praticaste com isso tudo. Porque tem pessoas que pensam que as riquezas que o céu tem para as suas vidas são apenas as conquistas que elas podem ter nos seus labores, nos seus dia a dia, nas suas guerras de trabalho. Claro que existem recompensas. Deus não fica devendo nada para ninguém. Nós servimos a um Deus que é galardoador dos que creem, mas Deus galardoa quem crê. Crê implica em ouvir a palavra, praticar a palavra, agir pela palavra, se movimentar pela palavra e crer que a palavra é o próprio Cristo falando e nos dando instrução. É difícil, né, irmão? Dar um glória a Deus aí, né, irmão?
E por que, pastor, que tem tanta gente que está como Israel? Não tem paz, desassossego, guerras internas e guerra externa. Até o fim esta nação estará em guerra, até o dia da guerra do Armagedon, em que o Monte das Oliveiras se fenderá e os remanescentes passarão e entrarão no milênio em corpo físico, enquanto nós, os que cremos e fomos arrebatados, estivermos lá em corpo glorificado. Por que essa nação, a nação escolhida de Deus, tem riqueza e não tem paz? Por que Jesus pede para que oremos pela paz em Israel? Porque há uma ausência de paz lá. A mesma ausência de paz que há no coração de muitos que estão dentro da igreja, que fazem parte de uma promessa, mas a paz que excede todo entendimento não se estabelece. Tem conquista, tem bens, tem riqueza, tem saúde, mas não tem o paladar da alma, que é a paz. O maior banquete que esteja sobre uma mesa pode ter sido preparado pelo melhor cozinheiro do mundo, mas se você for se alimentar daquilo lá e você não tiver paladar, é uma comida sem sabor. O que nós estamos vendo é uma igreja vivendo como quem não tem paladar, porque não consegue saborear as grandezas da revelação de Deus, aquilo que Deus coloca sobre a sua vida. Por quê, pastor? Porque nós elegemos a nossa agenda e nos esquecemos da agenda de Deus. Passamos a ouvir tudo o que é possível, todos e tudo, mas esquecemos de ouvir o que Jesus Cristo nos instrui. E o que Jesus Cristo está nos instruindo é: nós temos um motivo pelo qual nós existimos. E nós não existimos para nós mesmos, nós existimos para a glória do Filho de Deus, que nos amou primeiro e que por nós se entregou na cruz do Calvário, para que nós não perecêssemos, e agora nós andamos sobre a terra como agradecidos, fazendo aquilo que Ele deixou para que nós fizéssemos. Eu tenho um amigo que ele me disse que gasta 15 dias preparando um sermão. Eu amo esse irmão e eu sei que esta é a forma que Deus usa ele. Mas eu tenho muita dificuldade nisso, porque todas as vezes que eu penso em falar algo para a igreja, eu até me preparo, quando eu chego aqui, o Espírito Santo começa a movimentar o meu coração, e à medida que eu vou lendo os textos bíblicos, os textos vão saltando ao meu coração, e vai trazendo um entendimento daquilo que Deus quer falar com a noiva dele. Até quando nós nos reuniremos e clamaremos ao Senhor pelas nossas causas, e até quando as causas do reino serão secundárias? Aí você pode estar pensando: pastor, mas tem coisas na minha vida que são importantes. É claro. A Bíblia diz que antes que uma palavra saísse da tua boca, meu irmão, Deus já sabia o que você iria falar. Imagina saber o que você precisa. Talvez você esteja tendo dificuldade porque você ainda não entendeu que você não foi chamado para um reino que tem poder e glória, que tem muita riqueza, para que você pulasse como um tio Patinhas dentro de um cofre cheio de ouro. Você foi chamado para, ainda estando na terra, se movimentar anunciando que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele está vivo e reina, e que por meio de você e do seu testemunho, da sua fala, alguém pode ser alcançado, alguém perdido pode ser salvo, alguém que não tinha esperança pode receber uma esperança viva, alguém que não tinha eternidade recebe a eternidade, e o nome do Senhor é glorificado por meio da tua vida. E todas as vezes que o céu se move por meio de você e algo do céu acontece por meio de você, os céus decreta uma bênção sobre a tua vida, e você recebe a justa bênção daquele que está contemplando a tua existência. Eu quis me reter a esta questão da videira aqui no início do texto, propositalmente, porque Jesus disse aqui: eu sou a videira verdadeira, porque Ele sabia que tinham pessoas como Israel, que estavam plantadas, conhecendo a palavra, mas que não produziu o fruto para o qual Deus os chamou. Produziam até frutos, mas frutos amargos. Pastor, e por que eram frutos amargos? Porque não tem a bênção de Deus. Tudo que está fora da bênção e do propósito de Deus amarga. Dias ficam amargos, casamentos ficam amargurados,
empresas ficam sucumbindo, negócios ficam mal feitos, e quando são feitos, o pouco que vem, vem com sabor amargo. Jesus disse: olha, Israel não é mais a videira verdadeira, não. Agora a videira verdadeira sou eu, diz Jesus. Aí ele segue e diz: o meu pai é o agricultor. Aí aqui, irmãos, é lindo quando a gente lê o texto e a gente deixa o Espírito Santo instruir a gente. Aí Jesus disse: meu pai é o agricultor, simplesmente porque ele queria dizer que Deus era o agricultor? Não, ele estava dizendo: eu sou a videira. Meu pai é quem cuida de tudo, porque é ele que faz florescer por meio de mim, frutificar por meio de mim, tudo que o reino do meu pai tem para fazer no meio da minha vida, é ele que faz. Agora, se Jesus está dizendo: o meu pai é o agricultor, eu sou a videira, é ele que produz, ele que faz com que tudo aconteça de modo que por meio de mim frutifique o que o céu precisa revelar na terra, quem somos nós para se achar tão bom que não se coloque à disposição de ser uma videira pelo qual Jesus quer movimentar-se na terra e revelar os frutos do céu àqueles que ainda não conhecem? Aí ele segue. Eu prometo aos irmãos que eu não vou faltar no horário. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele faz o quê? Corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Raciocina, existe uma diferença entre cortar, certo? E limpar, ou podar. Cortar é desvincular, é tirar do vínculo da videira. Olha como isso é sério, irmão. Olha só o que Jesus está dizendo. Tem gente que pensa que está ligado na videira, mas já está cortado no mundo espiritual. Está dentro de igreja, está envolvido em processo religioso. Canta hino, levanta a mão, mas não está ligado à videira. Pastor, como isso é possível? Pelos frutos. Pelos frutos. Olhe os frutos que essa pessoa dá. Quantos anos ela está na igreja e que fruto tem? De quantos departamentos ela participa e que fruto tem? Alguns se envolvem e mais desagregam do que agregam. Mais destrói do que constrói. Tem gente que está cortada e nem sabe, porque estava tão insensível. Estava tão insensível a sentir a seiva que vem do coração de Deus por meio do Cristo Jesus, que já não sentia tanto tempo essa seiva queimando, aquecendo, regando a sua alma e o seu coração, que foi cortado e nem sente. Está apenas no rol de membro de uma instituição, mas não está ligado à videira. Jesus disse: olha, tem gente que está cortada. Mas ele tem uma notícia boa. Ele diz assim: todo ramo que dá fruto, eu limpo, eu trato, eu melhoro ele, eu mando mais seiva, eu cuido melhor, eu vou podando, eu vou limpando, porque eu fico tão feliz, me alegra tanto vê-lo produzindo fruto, que o meu desejo é que ele produza mais fruto, mais fruto, mais fruto. E por que Jesus quer que produza mais fruto? Porque o reino de Deus é frutífero, e por um segundo motivo: quanto mais fruto você produz, quanto mais fruto você deixa se promover dos céus por meio da sua vida, mais bênção do céu vem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre o teu casamento, sobre tudo que é teu. Quanto mais fruto você dá, mais água celestial desce, regando tudo que é teu, para que se multiplique e seja uma bênção para a glória de Cristo Jesus. Aí Jesus segue, ele diz assim para o seu discípulo:
vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí ele diz, vocês precisam tomar uma posição. Pastor, e que posição é essa? Está no texto. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Você não é autossuficiente. Você é inteligente, você é capaz, você tem agilidade, você tem conhecimento, mas tudo isso sem Deus não tem valor. O valor está em que tudo que você faz e produz com seu intelecto, com sua sabedoria, com seu conhecimento, seja para a glória de Deus e Cristo esteja em ti. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não permanecerdes, e assim também vós não permanecerdes em mim. Aí ele vai ratificar as primeiras informações, e ele vai dizer, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pastor, Deus está dizendo que eu não posso fazer nada no mundo sem Ele? Pode, está falando do mundo espiritual, irmão. Você pode comprar uma bicicleta com dinheiro roubado. Você pode comprar um carro com dinheiro desonesto. Você pode abrir uma empresa de modo fraudulento. Você pode ter um casamento sendo infiel. Tem coisas que você pode fazer. Mas Deus está falando do seu reino. Não está falando da sua vida. Está falando do seu reino. Ele diz, olha, sem mim, nada podeis fazer no meu reino. Nada do reino pode vir até você sem mim. Você pode até conquistar coisas, mas com o seu próprio esforço, do seu próprio jeito, porque nem tudo que Deus permite, Deus concorda. Você pode sair daqui e se jogar debaixo de um caminhão e Deus permitir, mas Deus não concorda. Tem gente achando que porque Deus está permitindo, Deus está concordando, está indo muito tranquilamente. Deixa eu te dizer uma coisa, pare, desça, reveja a rota, porque o Senhor Jesus está voltando. Ele diz, sem mim, nada podeis fazer, porque no meu reino, só tem autoridade quem está em mim e eu estou nele. Você não vai ter autoridade no reino de Deus para falar nada da parte do reino de Deus, ou estender a mão e administrar algo do reino de Deus, se você não estiver em Cristo. Você vai apenas fazer algo da sua parte, de você mesmo, da sua natureza, mas por meio de você, do reino de Deus, somente se você estiver em Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele vai, quem não permanece em mim, é jogado fora e seca. A semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos e jogados aonde? No fogo. E são queimados. Tem muita gente aí que vive no fogo do dia a dia e não sabe por quê, mas Deus está te instruindo nessa manhã. E aí no 7 ele disse, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será? Primeiro ele diz, olha, sem mim, do céu, necas de pitibiribas. Mas se você estiver em mim, permanecer em mim, crer na minha palavra, praticar a minha palavra, meu irmão, quando você praticar Mateus 6:6, entrar na porta do teu quarto, fechar a porta e em secreto buscar o teu Pai querido, o céu se abala, o inferno teme, e ainda que um exército demoníaco se levante, Deus vai trazer à existência sobre a tua vida aquilo que Ele tem poder para fazer, porque você está em Cristo, Cristo está em ti, a palavra te limpou, você agora tem autoridade, a autoridade gera legalidade, legalidade determina que Deus decrete algo que o mundo natural não pode fazer, mas o céu pode fazer, mesmo que o mundo natural não entenda. Aí é milagre. Deus tem milagre. Aí ele segue. Por quê? Que tudo que vocês pedirem, estando em mim, o meu Pai vai fazer. Porque se vocês estiverem em mim,
vocês estão amando meu Pai. Porque aquele que me ama, me obedece. E ama a minha palavra. E se me ama, o meu Pai também o amará. Então tudo que eu vos der, meu Pai é glorificado nisso, em que deis fruto, assim sereis meus discípulos. Você não é discípulo de Jesus porque você faz parte de uma denominação. Porque você fala, Pai do Senhor, irmão, e aí vaso? Inclusive hoje está tendo um encontro de vasos em Barreiras. Minha mente fértil, eu vi um monte de vasos se movendo, né? Não é por causa disso. É porque você ama Jesus. É porque você obedece a sua palavra. É porque você colocou a agenda dele como importante no seu coração. E você disse para ele, Jesus, eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com Paulo, quando ele diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu acho linda essa declaração poética, poderosa, bíblica do apóstolo Paulo, quando ele diz, não vivo mais eu. Antes ele diz, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, aleluia, eu a vivo para a glória do Filho de Deus, que me amou primeiro e que por mim se entregou. Se eu fosse você, aplaudia Jesus, querido, porque Jesus é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é poderoso, Jesus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aí ele segue. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Jesus disse, eu estou no amor do Pai, e eu não abro mão de estar no amor do Pai. Gente, tem pessoas que querem sair do cuidado do amor do Pai. Queridos, tem gente que como filho pródigo chuta a porta e diz, eu estou indo para fora, porque o teu amor não é suficiente para mim. Mas querido, nessa manhã nós estamos sendo chamados à atenção pelo Espírito Santo, por meio da palavra. Existe um Cristo ressurreto, que está à destra do Pai, e que nos deixou instruções, e que esta igreja, não só mas toda a igreja que de Jesus que está sobre a terra, precisa entender para que ela foi levantada, porque ela foi escolhida, porque ela foi comprada com preço de sangue. Não é mais sobre nós, agora é sobre Ele por meio de nós. É sobre Ele por meio de nós. Aí, no 12, ele diz algo que quando as pessoas leem esse texto, quase ninguém presta atenção. Ele diz assim, olha, o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos. Não é mais amar o próximo como a si mesmo. Amém? Antes era, ame ao próximo como a si mesmo. Agora Jesus diz, não. Tem um mandamento que eu quero corrigi-lo. Não é mais sobre amar o próximo como a si mesmo. Agora é amar ao próximo como eu vos amei. Aí aqui tem uma diferença grande. Porque amar o próximo como Jesus nos amou implica em eu ter só os meus pecados para oferecer e mesmo assim me amou. Entendeu? Implica em alguém chegar perto de você e não ser nada do que você gostaria que ela fosse. Você olhar e dizer, não é digno sequer de estar vivo, mas ainda assim você tem que amá-lo como Jesus te amou, porque quando Ele te amou, você também não estava perfeito, não continua perfeito, ainda tem coisas sendo construídas, porque você é um edifício em construção. Todavia Deus não te destrói, todavia Ele te constrói todos os dias, está construindo na nossa vida aqui nesta manhã. Jesus está colocando pedras nesta construção que somos nós, nesse edifício que Ele está edificando, para que quando Ele venha, Ele conclua e nós sejamos perfeitos na sua presença. Este amor do qual Ele dispensa a nós, Ele é tão poderoso que Ele não avalia as nossas condições, nem a meritocracia em nós, que nos faça digno desse amor, mas Ele nos ama e se oferece na cruz a si mesmo. Então, o que Jesus está dizendo aqui, é que agora é um amor sacrificial. O amor ao próximo é um amor sacrificial. Pastor, eu tenho que sangrar pelo próximo, morrer na cruz? Não, está falando de sacrificar aquilo que você acha que deveria dar e dar aquilo que Jesus definiu que você tem que dar.
Amor sacrificial aqui é você não escolher a quem levar o evangelho, é levar a toda criatura, para que todo que creia não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor sacrificial aqui é sobre você fazer exatamente o que Jesus faria, aonde Ele te colocar. Você reagir como Jesus reagiria, aonde Ele te colocar. Você abraçar o limpo e o sujo como Jesus abraçaria. Você abraçar quem está no pecado, mesmo não amando o pecado, mas por amor àquele que pecou, para que ele seja liberto. Este amor que Jesus agora ensina, e este mandamento que Ele ajusta, é a respeito de sacrificar aquilo que nós achamos, de aqueles que nós entendemos que tem méritos para receber o amor de Jesus, mas de forma muito sincera, como Jesus foi, e sacrificial, dizer: não, eu sou uma ferramenta do céu, e não importa o tamanho do pecado que ele está, o que importa é que eu tenho que anunciar a ele que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que ele também não pereça, porque ele também é digno do mesmo amor que me alcançou, porque em mim não havia valor algum, e ele me amou a si mesmo. E aí o texto segue: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Aí Jesus começa a nos trazer aqui um entendimento de que a relação mudou. O relacionamento agora é outro. Há pouco nós éramos criatura, agora nós somos filhos. Há pouco nós éramos escravos, agora nós somos família de Deus. Antes nós não sabíamos o que o reino produzia e que ia fazer. Agora o reino está revelado a nós e nós cremos que este reino é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Há pouco nós éramos apenas escravos, escravos do pecado. Agora somos libertos, filhos de Deus. E podemos ter acesso livre ao Pai e dizer: Pai, eu estou na Tua presença, Pai, hoje. As minhas dores são profundas e a minha alma é angustiada. O meu coração está aflito e os meus olhos tremem, meu Deus, com aquilo que posso ver. Mas nesta manhã, Senhor, eu creio, meu Deus, que na Tua presença, por meio de Cristo Jesus, agora eu sou Teu filho. Eu posso dizer: Abba, Pai, entrar na Tua presença e dizer: Pai, levante, me abrace, me socorre. E o Pai que está no céu vai te ouvir e vai responder. Não é mais sobre eu quero as migalhas. Não é mais sobre o que cair da mesa. Agora é sobre a mesa. Você está na mesa. Você foi chamado para a mesa. Você é parte da mesa. Você, como Davi, estava esquecido lá no curral, lá no meio das ovelhas. Mas quando Samuel diz algo, ele diz assim: nós não nos sentaremos até que ele venha. Ele quem? Até que Davi chegue. E Deus está dizendo: nós não nos sentaremos até que a família sente a mesa. Há uma mesa preparada, tem uma mesa preparada para nós. Mas, queridos, para fazer parte desta mesa, nós não podemos esquecer de tudo que Jesus revela nos textos anteriores. Nós temos que ouvir a sua palavra, ser limpo pela sua palavra, permanecer em Cristo, e permanecendo em Cristo, Ele permanece em nós, e a glória dele é revelada, e o Pai é glorificado naquilo que acontece por meio de nós. E aí, para a gente seguir o texto aqui, já não somos mais de servo, pois o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo que ouviu do meu Pai. Aí alguém pode dizer: mas ele está falando com os discípulos dele naquele momento. Sim, mas aqui quem é discípulo de Jesus, diga glória a Deus. Então está falando com você também. Não fostes vós que me escolhestes. Presta atenção. Não foi você que escolheu Jesus. Foi Jesus que escolheu você. 8 bilhões, acho que vai fechar agora, de habitantes na Terra. 8 bilhões. E Deus olhou do céu e disse: Flávio, Paulo, Maria, João, Pedro, Tiago, Alexandre, Vinícius, Fernanda, é com você que eu quero começar algo extraordinário. Porque as pessoas pensam que o extraordinário de Deus é o que os olhos dos homens veem, e gostam de fazer o que publicamente os homens aplaudem. Mas há um propósito maior do que isso.
Tem coisas que ninguém vê, mas que Deus pode produzir por meio de você, que os céus vai testificar. Deus não chamou algo grande só porque você pode ser conhecido mundialmente. Coisas grandes podem ser feitas em secreto. Coisas grandes podem ser feitas dentro da tua casa. Coisas grandes podem ser feitas dentro do ambiente do seu trabalho. Coisas grandes podem ser feitas enquanto você trabalha. Coisas grandes podem ser feitas à medida que Deus encontra um coração sincero, quebrantado e contrito. O Espírito de Deus se alegra e movimenta aquela vida. E uma só palavra que ela liberar e transformar uma vida, terá um registro no céu. Tem muita gente sendo aplaudida, que o céu não sabe quem é. Tem muita gente conhecida mundialmente, que o céu não sabe quem é. Tem muita gente com milhões de seguidores, que nunca seguiu Jesus, e Jesus nunca chamou e escolheu. Mas você está aqui nessa manhã, e o Senhor está dizendo pela sua palavra: eu vos escolhi a vós. Fui eu que vos escolhi, não foi você que me escolheu. Fui eu que vos escolhi. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei. Defini um propósito. E o propósito é ir e dar frutos. E frutos que permaneçam. Não é ser crente de manhã e mundano de noite. Não é ser crente de noite e prostituto de manhã, ou prostituta de manhã. Não é ser crente num tempo e no outro não. É honrar a Deus numa coisa e noutra não. É servir a Deus numa coisa e noutra não. É permanente, é perene. Aonde chegar o fruto está. Eu vou falar algo para vocês aqui, que eu não gosto de começar isso aqui em púlpito, mas preciso. Eu compartilhei com vocês hoje uma imagem, que eu vou falar rapidamente aqui para a gente seguir aqui o texto, porque senti vontade de compartilhar. Nesta igreja tem 600 pessoas. 25% entregam o dízimo. 75% nunca entregaram, talvez não creiam, ou receberam uma instrução errada, ou acharam que todo pastor é picareta e rouba aquilo que entra na igreja. Oferta, 600 pessoas. 38% entregam oferta regular. 11% nunca entregaram uma oferta. 51% entregam oferta esporadicamente. Ou seja, eu honro Deus em tudo, mas nas minhas recursos são meus. Deus não está nem aí. Por quê? Porque o meu problema é o que vão fazer com o meu dinheiro. Querido, toda a terra e tudo que está nela, no Salmo 24 diz o Senhor, que é dele. Deus não precisa do sol e Ele criou o sol para você. Deus não precisa da lua e Ele criou a lua. Deus não respira o oxigênio que você respira. E se Deus tirasse o sol e a lua e o oxigênio, você ia produzir riqueza como? Você acha que quando Deus encontrou a terra sem forma e vazia e a preparou para que ela produzisse frutos e tudo que necessário fosse, Ele estava preparando para ele comer uma manga, meu irmão? Deus nunca precisou chupar manga, querido. Deus não come fruta nenhuma. Deus preparou para o homem. Aí tudo que o homem ganha, tudo que o homem conquista, Ele diz: não é meu, eu não vou dar nem um centavo, porque vai que roubam. Querido, se roubar, deixa o ladrão com Deus. Deus sabe tratar de ladrão. Deus sabe corrigir quem precisa corrigir. Faz a tua parte, e o que a partir disso acontecer é entre Deus e quem faz errado. Frutos que permaneçam. Mordomia é entender que nós administramos o que não é nosso. Isto é fé. E aí segue o texto. Eu sei que quando a gente começa a falar nisso, o coração aperta, né, irmão? Culto de libertação, de manhã cedo. Aleluia! Vamos lá. Olha só o que o texto segue e diz assim, olha: permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedis em meu nome. Olha só, por que tem gente, o texto está dizendo, não é eu não. Por que tem gente que não está recebendo o que é direito dele? Mas eu sou filho, por que eu não estou recebendo? Está aqui no texto. Vocês precisam ir e dar fruto, e fruto permanente. Para quê, pastor? Para que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedistes em meu nome. Você não dá fruto, e quando dá fruto é uma uva azeda. Você não dá fruto, e quando dá fruto é um
em cada semana, ou meses, ou sei lá quantos anos. Giló, não, Giló é bom, eu gosto de Giló, me ajuda aí. Né? Dá fruto ruim, dá fruto podre, dá fruto fraco, dá fruto que não é perene, que não é constante. Aí o que é que o texto está dizendo para você, irmão? Que não adianta você participar da campanha das 7 chaves, que a gente não faz aqui, tá, irmão? Não adianta você ir para fogueira nenhuma, não adianta você queimar em lugar nenhum, não adianta você fazer sacrifício nenhum, porque se você não permanecer nele de modo que dê fruto permanente, não terá como Ele conceder tudo quanto você pedir. Aí você fica pedindo e dizendo que Deus é mau, e Deus dizendo, não, eu não sou mau, eu sou justo, porque a base do meu trono ainda é justiça. A minha palavra está dizendo para você dar fruto, e fruto permanente. Você é inconstante, você não é uma pessoa que tem uma força de viver a vida cristã independente das tempestades. Você é sazonal, você não tem a convicção daquilo que eu te chamei para viver. Como vou viver coisas poderosas se as fracas nos destrói? Aí, para encerrar, irmão, porque como diz um amigo meu, não adianta falar. Vamos encerrar aqui. Aí ele encerra dizendo assim, no 17: isto vos ordeno. Aí é uma ordem. Tem gente que, se a justiça der uma ordem, você faz o quê? Se a justiça, o STF, está na moda agora, der uma ordem aqui, quem cumpre? Todo mundo. Tem gente que passa a sonhar com Alexandre. Né? Aqui quem está dando a ordem é alguém maior do que ele. Aqui quem está dando a ordem é alguém maior do que qualquer tribunal. Quem está dando a ordem é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que está assentado no alto e sublime trono, que todo o poder está sobre ele, e ele está dizendo, tem uma ordem para vocês: amai-vos uns aos outros. E aqui eu encerro, explicando para você, porque a igreja do Senhor Jesus está fraca, pouca força e vive mal. Porque nós nos reunimos como família, mas não nos amamos como família de Cristo. A igreja de Jesus pode até se reunir no mesmo ambiente como igreja, mas não se amam como família em Cristo. Pessoas que deixam de falar umas com as outras porque alguém espirrou perto. Pessoas que deixam de dar a paz do Senhor com uma pessoa porque ele não congrega mais aqui, está em outro lugar. Gente que não consegue olhar para a necessidade do irmão e dizer, está aqui, eu quero te servir. Pessoas que são incapazes de abrir mão do seu direito e liberar um perdão para algo que lhe ofendeu. Mas há uma ordem do céu nessa manhã para a igreja do Senhor que está reunida aqui, para a igreja do Senhor que se reúne em vários lugares nessa manhã e se reunirá à noite. Há uma ordem do Senhor da igreja: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não busque no próximo uma qualidade que lhe faça amar. Ame-o com os seus defeitos, com as suas falhas. Você não é obrigado a concordar com elas, mas amar é um dever seu. Você não é obrigado a aplaudir o que ela faz de errado. Você pode até corrigi-la, mas a Bíblia diz que com amor, e corrija sempre com amor, porque o amor deve ser o juiz da causa dos que creem. Juiz de todas as causas daqueles que creem é o amor, porque o amor se revelou em carne, e a cruz do Calvário ele foi, e o amor está aqui nesta manhã, por meio da sua palavra, revelando-nos aqui nesta igreja, o amor dele nos instruindo para que nós cresçamos como família e conquistemos aquilo que é direito nosso.